Abra a tua Bíblia comigo, vamos lá. 1 Coríntios, vamos ficar nesse texto. 1 Coríntios 7, 20. Aleluia. Contente de estar na casa do Senhor, feliz da vida de estar aqui. Eu quero que, se você tem alguma necessidade de água, às vezes um puff para colocar uma criança, levanta a mão. O obreiro traz para você, amém? Não precisa você estar levantando. Nós estamos com pessoas higienizando banheiro a cada uso, a cada utilização. Máscaras são obrigatórias, né? Somente essa de pano, irmão. Não ouvi um aleluia. Máscaras são obrigatórias, mas somente essas de pano, aleluia. Havendo despressurização, máscaras cairão ao seu lado, amém? Quando faltar ar, as máscaras caem, que nem um voo de avião aqui, aleluia. E nós temos todo cuidado, nós estamos tendo todo cuidado, né? O vírus existe, está aí. Graças a Deus nós estamos imunes até o presente momento. Como disse a nossa diaconisa, imunes? Não sei, eu acho que não. Mas vamos lá. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Fostes chamado como escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes te tornar livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Aleluia. Não é o texto da noite, mas eu quero te falar sobre escravidão. Quando nós nos deixamos dominar por intuitos humanos e por desejos do homem, por uma palavra. Eu quero que você se sinta hoje absolutamente livre. Minha esposa, acenda por favor, aquela última linha lá atrás está apagada. Que você se sinta livre hoje, aprisionado a Cristo. Quando nós estamos aprisionados a Cristo, nós estamos livres das opiniões dos homens. Quando nós estamos aprisionados a Cristo, nós estamos livres do julgamento dos homens. A prisão em Cristo, ela nos torna livre. Por quê? Porque nós conhecemos a verdade, e a verdade nos liberta. Aleluia. Então não importa o que tenham falado de você, pensado de você, julgado você, a sua casa, a sua família, a sua vida, o seu casamento, o seu trabalho, a maneira como você lida com as coisas, você está livre em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus você é livre, porque dos teus pecados Ele não se lembra mais. E toda a condenação que havia contra nós, ela foi encravada na cruz do Calvário, no dia da sua morte, quando Ele entregou a sua vida, porque ninguém podia matá-lo. Naquele dia foi encravado o escrito de dívida que era contra nós, e agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então é essa liberdade que hoje não é o texto da noite, é como eu disse, isso aqui é o que vai te levar para o texto da noite, um texto simples, conhecido, porém pouco praticado, e nós precisamos reavivar hoje a memória de um povo, para que o povo pare de sofrer. Eu estou triste, muito triste com o sofrimento de algumas pessoas que têm chegado a mim e que são pessoas que eu gostaria que já estivessem libertas. Pessoas que têm conhecimento de Bíblia, pessoas que têm conhecimento de causa e que ainda estão se deixando aprisionar por coisas muito pequenas, muito pequenas. E nós precisamos que essas pessoas se libertem rapidamente. E eu aprendi isso, eu aprendi o destrave. O destrave está no perdão. Quando você perdoa, quando você libera perdão, a tua vida se transforma. E assim como a Gize, todos nós podemos sentir o amor de Cristo, aleluia. É só perdoar e amar, amém. Libera perdão, não importa o que fizeram, o que falaram, o que julgaram. Simplesmente libera perdão, diz: eu perdoo em nome de Jesus, eu quero ser curado. Eu não quero viver essa mágoa, eu não quero viver essa angústia. Eu sou mais feliz, eu sou maior que isso, aleluia, em nome de Jesus, amém, aleluia. É disso que a gente está falando, amém. E pode ter certeza, irmão,
Às vezes a gente vem procurando um grande milagre. Meu Deus, o que Deus poderia fazer por mim? E Deus diz: filho, o que eu faço por ti, faço através de ti, quando tu decide perdoar. Amém? 2 homens na Bíblia que, ao ser mortos, disseram a mesma frase: Jesus e Estevão. Ambos, olhando para o céu, disseram: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. E eu vou dizer uma coisa para vocês: os homens que mataram Estevão e os homens que mataram Jesus, que tiraram a vida que ele entregou, ninguém matou Jesus, né? Esses homens não sabiam realmente o que estavam fazendo. Mas nós, quando pecamos diante da cruz, nós temos absoluta certeza de que nós sabemos o que estamos fazendo. Então hoje, esse pecado não é removido, como ele foi há um tempo atrás. Aleluia. Mas descansa teu coração. Jesus, à medida que nós estamos aprendendo, à medida que Jesus está tendo a paciência de ensinar, é porque Ele não desistiu de nós ainda. Amém? Enquanto nós estamos aqui, irmão, não te condena. Eu encontrei um dia um rapaz que ele teve muito conhecimento bíblico, ele se aprofundou demais nas escrituras, ele estudou demais, ele ficou viciado. E isso é muito perigoso quando você não cresce na graça e no conhecimento. Você se aprofunda demais e você começa a viciar, e aquilo começa a virar para ti uma loucura, você tem que cumprir, e de repente ele descobriu que durante toda a sua vida religiosa, vamos chamar assim, ele descobriu que há uma palavra que diz: para aquele que blasfemar contra o Pai, contra Deus, haverá perdão. Para aquele que blasfemar contra o Filho, haverá perdão. Mas para aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão, nem nesta vida, nem na vida vindoura. E quando ele descobriu o que era blasfemar contra o Espírito Santo, blasfêmia é deboche, deboche é descaso, e descaso é quando eu não levo em consideração o que foi dito para mim. E o Espírito Santo é exatamente a palavra de Deus. E quando ele descobriu, a irmã dele me chamou e falou: o meu irmão enlouqueceu, e a gente precisa agora interná-lo. Ele se condenava, ele se culpava, e o diabo aproveitou aquela situação para vir sobre ele. Então eu encontrei ele encruado dentro de um quarto, e que nem um bicho, acrocado num canto de parede, dizendo: eu não presto, eu vou para o inferno, não me toca, eu vou para o inferno, não me toca, eu blasfemei contra o Espírito Santo, não me toca. E eu, chegando perto dele, eu disse: sai, em nome de Jesus. Ele, adormecido, começou a voltar, olhou para mim e falou: o que tu fez comigo? Eu disse: tirei o diabo que te acusava, tirei o demônio que te condenava, porque daquilo que eu não sabia eu não posso ser condenado, daquilo que eu não sabia eu não posso ser julgado. Começa agora. Eu disse para ele: não blasfema a partir de agora, porque agora tu sabe que todo descaso que tu der para a palavra do Senhor vai ser cobrado como desobediência. Aí ele levantou daquele lugar e a gente deu as mãos, e eu falei: vamos começar de novo? Com consciência, a partir de hoje? Ele falou: vamos. Eu disse: para um pouco. Pastor Luiz Hermínio fala uma coisa que eu amo muito, que ele diz assim: ó, beba com moderação, senão você vai se embriagar. Vai devagar. Nós vamos ser transformados de glória em glória. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É um pouco a cada dia. Não adianta, que a gente não vai conseguir se santificar de uma hora para outra. Irmão, eu tenho muito medo quando uma pessoa chega muito santa, no dia seguinte, depois do primeiro culto, oh, aleluia, e dá a mão e fala com a gente já com um tom de voz diferente. Eu digo: isso aí não vai durar, isso aí não vai dar certo. Me lembro de um dia que a gente foi num culto, um pastor sem nomes aqui, né? E durante o culto ele falava, ele dizia: porque o Espírito Santo. Eu achei aquilo, tudo bem. E no final ele disse: jantas na minha casa. Eu falei: janto. E a gente foi na casa dele. Quando a gente chegou na casa dele, ele foi pedir para a esposa trazer um copo d'água. Ele falou: ô, minha esposa, traz um copo d'água. Eu falei: ué, o que deu? Cadê aquele homem que estava dentro de ti? Dupla personalidade cristã? Eu não preciso ser alguém aqui que depois eu vou ter que me esforçar para continuar sendo lá.
Seja a mesma pessoa que você sempre foi. Deixa Deus operar no teu coração. É Ele que vai mudar a tua vida. Aleluia. Não tente fazer o trabalho dele. Ei, nós semeamos. Quem rega somos nós, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo. É Ele que vai fazer a diferença, é Ele que vai mudar as coisas. Nós não vamos conseguir fazer o trabalho dele. Aleluia. Então, seja você mesmo diante de Deus, mas entregue-se totalmente ao Senhor. Amém? Abra comigo em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 11. Pastor, esse texto é verdade. 7, 11. E tem gente que ainda corrige. Não é 7,14, depois eu chego lá. É 7,11. Aleluia. Passamos um dia com Deus, passamos um dia com a família. Irmão, hoje Deus me botou para dormir. Foi delicioso. Eu vou para o quarto de oração. Quando eu entrei no quarto de oração, Deus apagou as minhas pálpebras. E eu fui para o sofá. Se eu me lembro, minha esposa disse que foi um escândalo. Acho que ronca, é verdade? Dormi a tarde toda, irmão. Quando eu acordei, eu falei: Senhor, o que eu vou pregar? Ele falou: tu vai pregar? Ah, não, porque daí eu fico. Agora, se sou eu que vou falar, fica quieto e ora. Aleluia. Eu falei: é verdade, Senhor. Amém. Fica comigo, olha só. Tem um título aí que diz assim, ó: a aliança do Senhor com Salomão. E fala assim, 2 Crônicas 7,11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o fez. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar, porque eu escolhi e santifiquei essa casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, perpetuamente, perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também eu confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Aleluia. Eu quero falar um pouquinho de Davi hoje. Eu estou falando aqui de Salomão, eu estou falando aqui de uma promessa do Senhor, eu estou falando do guardar a casa do Senhor, do quanto o Senhor zela por isso. Quando o Senhor falou que Ele estaria neste lugar, que lugar? Um lugar onde se chama a sua casa, aonde nós congregamos, perpetuamente. E os seus olhos estariam fitos, e os seus ouvidos estariam abertos à oração que se fizer nesse lugar. Eu e o Igor, nós estávamos conversando ontem. O Igor se indignou. O Igor não fala muito, mas quando ele falou, ele se indignou dizendo: pastor, as pessoas não se dão em consciência de que naquele lugar, no momento que tu estás pregando, o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, do mar, do ar, de tudo que há e de tudo que existe, está ali, naquele lugar, andando no meio de todos. Aleluia! Andando no meio de todos. Aleluia! Ele está aqui. Aleluia!
Eu só balancei a cabeça, olhei para o Igor e falei: é verdade. Meu Deus, se ele diz que os seus ouvidos estão abertos, seus olhos estão fitos, e que ele vai atender toda a oração que se fizer nesse lugar, eu quero perguntar para o povo de Deus: por que nós não estamos orando ao invés de estarmos pedindo? Se ele vai atender tudo que se disser nesse lugar, por que nós temos tanta dificuldade de orar e tanta facilidade de pedir? Porque não confunda pedido com oração. Por que o Espírito Santo desceu em Pentecoste? Porque 120 pessoas estavam dentro de um mesmo quarto pedindo a mesma coisa. 120 pessoas de joelhos, de mãos dadas, dizendo: desce sobre nós, vem sobre nós, cumpra-se a tua palavra, vem sobre nós, vem sobre nós, desce sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. Eis que de repente, como um vento impetuoso, encheu toda a casa, e desceram sobre eles línguas estranhas, repartidas. Línguas repartidas, e cada um começou a falar em línguas estranhas conforme o seu dialeto, ao ponto dos outros olharem e dizerem: estão bêbados. E Pedro, quando a Bíblia diz que Pedro se levantou no meio de todos para defender e dizer: estes homens não estão bêbados, ali Deus me dá uma identificação de que a língua estranha é dita conscientemente. Eu não preciso estar num estado de torpor para falar em língua estranha. Eu estou falando em língua estranha e de repente alguém fala alguma coisa que está contrário ao que eu estou fazendo para Deus. Eu paro imediatamente de falar em língua, viro e discuto com aquela pessoa. Pedro também falava em língua naquele lugar. Pedro também estava lá, e de repente alguém disse: esses homens estão bêbados. E ele não estamos bêbados. Não estamos bêbados, estamos cheios do Espírito Santo, estamos cheios do Espírito de Deus, aleluia! Estamos repletos da glória do Senhor, porque Ele desceu sobre nós, porque nós pedimos que Ele viesse. Aleluia, seja o teu culto racional como sacrifício santo e agradável diante de Deus. Romanos capítulo 12, seja o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus, que é o teu culto racional. Eu não preciso perder a razão, acordar depois de falar em língua e dizer: meu Deus, o que aconteceu comigo? Não, então foi o diabo que me pegou, não foi o Espírito Santo. Porque se é o Espírito Santo é consciente. Irmãos, o que Deus estava dizendo aqui, Ele falava de hoje, Ele falava dos dias que nós estamos vivendo. Deus dizendo para Salomão no versículo 13: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva. Irmão, Deus estava falando de escassez. Deus estava falando, quando o céu cerrar, não é um ato do diabo. Não é um ato diabólico, não é um ato demoníaco. O diabo não tem poder sobre a criação de Deus. O mundo jaz não do maligno, mas no maligno. Aleluia. Deus não entregou a terra para o diabo, Ele entregou para os filhos dos homens. A terra é santificada, aleluia. É a criação do Senhor. E muitos dizem: não, o mundo é do diabo. Não, querido, o que no mundo há é do diabo, mas o mundo Deus deu aos filhos dos homens. E Ele diz assim: ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. Irmão, Deus está falando de destruição de plantios. Deus está falando de escassez. E Deus está falando de destruir aquilo que o homem plantou, não necessariamente o que ele plantou na terra. Deus está falando: quando eu destruir os teus projetos, quando eu colocar escassez na tua casa, quando eu destruir os teus projetos, os teus planos, tudo aquilo que tu edificou sem me consultar, na maioria das vezes, ou sempre. Você está aqui, amém? Deus continua dizendo, Ele diz assim: se eu enviar peste entre o meu povo, Deus deixou claro, se eu enviar a peste entre o meu povo, nós estamos com ela atacando o povo. Nós estamos vivendo isso.
Nós estamos vivendo isso. Há uma pestilência na terra e ela está atacando o povo de Deus. E aí a gente diz, foram os chineses. Não, foram os Estados Unidos. Não, irmão, foi Deus que permitiu. Não foi a vontade, mas foi a permissão. Se você lê na Bíblia, todas as vezes que Israel pecava diante do Senhor, Deus levantava um juízo contra Israel. Todas as vezes que o povo de Deus transgrediu, Deus levantava um juízo contra o povo de Deus. Irmão, acredita uma coisa, presta muita atenção no que eu vou te dizer. O mundo, com exceção de 3 países, está cedendo ao comunismo. O mundo, o planeta inteiro, com exceção de 3 países, já está se curvando ao comunismo, com medo de enfrentar uma massa gigante que é contra tudo o que se levanta no nome de Deus, que destrói igrejas, que fecha igrejas, que persegue cristãos, que arranca cruzes. O mundo inteiro está se curvando, com exceção do Brasil, dos Estados Unidos e de Israel. Só tem 3 países que estão lutando contra isso. Porque nós temos uma promessa de ser um celeiro de missões que vai sustentar os países que estarão em miséria espiritual. Aleluia! Nós temos. Você acha que Deus levantou na nossa nação tantos pastores, pregadores? Hoje você entra na internet, você ouve o David, você ouve o Luiz Hermínio, você ouve o Luciano Subirá, você ouve tantos grandes homens de Deus, né? Cláudio Duarte, não tem problema, porque ele brinca bastante, mas ele já está falando bem mais sério do que ele falava. Você entra e você começa a ver tanta profecia, tanto profeta, tanto homem de Deus, tanta mulher de Deus. Querido, tem muito homem de Deus que se levantou na nossa nação, que veio exportado dos Estados Unidos de muitos anos atrás. Homens que se levantaram lá e que exportaram para nós. Agora chegou o nosso momento de ter celeiros abarrotados para exportar para todo mundo, para toda a nação, fé, esperança e amor. Aleluia! Em nome de Jesus. Temos 2 governos, temos 3 governos. Israel, pela manhã, não inicia nenhuma de suas tarefas sem que antes o presidente daquela nação se coloque nos lugares santos e, mediante o acender lá de altares, ele faça orações, entregando o dia. A única nação que conseguiu plantar no deserto, o deserto é verde em Israel. A única nação que conseguiu fazer brotar. Por quê? Porque entregou tudo para o Senhor. Aleluia. O presidente dos Estados Unidos, para não começar com o nosso presidente, porque vão dizer que é partido político e não é. Aliás, nós temos um único presidente que não tem partido. Não dá nem para falar de partido. O presidente dos Estados Unidos se reúne dentro da sua sala com pastores, dão as mãos todos os dias de manhã para iniciar os seus trabalhos, oram pela nação, entregam nas mãos do Senhor. Irmão, chega de viver como crente e esquecer que é filho. Nós temos que entregar a nossa casa, a nossa vida, o alimento que está na mesa, o trabalho, o salário, o carro, a bicicleta. Nós temos que entregar tudo para o Senhor, porque é Ele que vai fazer a diferença na nossa vida. Não adianta a gente assistir uma nação que faz, um presidente, um governo, e nós em casa não fazermos isso. Está na hora de a gente chegar de manhã, parar, pega ali o devocional. Pastor, eu não sei o que dizer de manhã. Ouve o meu devocional, quem não tem ainda. Quem não tem ainda, levanta a mão aí, que a gente passa no WhatsApp. Precisa pegar de manhã, senta, ouve o devocional. As pessoas me ligam no final de semana: pastor, hoje não veio o devocional. Eu digo, pega o antigo. Vai ouvir um aí que eu mandei há um mês atrás, aí vai dar uma olhada aí o que eu falei aí um mês atrás. Escolhe lá. Me lembro quando nós era pequenos, Meni Menimu Raus Pestu. Quem fez isso? Eu fazia. Aleluia. E escolhe alguma coisa lá e vai ouvir. Queridos, quando eu enviar a peste em meio ao meu povo, Deus, por que tu faria isso? Porque o meu povo pecou contra mim.
Um dia eu falei isso e na internet já teve gente que já veio atacando e eu nem respondi, só excluí o comentário. Quando Deus solta o cachorro lá fora, é para os seus filhos correr para dentro de casa. E nesses dias Deus está soltando o cachorro. Só guarda uma coisa no teu coração: o diabo é o cachorro de Deus. Ele só vai até onde a corrente alcança. Quando Deus solta o cachorro, ele diz: vai, pega. E o diabo vem, e vem com tudo. De repente Deus aguenta a corrente e diz: até aqui, até na porta da igreja. Todo mundo já entrou dentro de casa? Ótimo. Agora deixa todo mundo guardado ali, porque agora eu vou salvar meu povo. Porque agora chegou o momento. Eu só queria trazer eles. Então quando as coisas começarem a se levantar, presta atenção, porque é o cachorro que está solto. Tem um lugar que você pode correr para ser liberto. Corre para dentro da igreja, mas pega uma igreja sã, que tenha comida, que tenha alimento, que ninguém usurpe a tua vida, que ninguém te estupre na tua necessidade, na tua condição, na tua mente, que ninguém defraude a tua moral, o teu costume, que respeitem você, que ninguém arranque as coisas de você, que alguém ofereça alguma coisa, que nós possamos oferecer. Eu me lembro de uma mulher que chegou para mim um dia e falou: pastor, se eu for para a igreja eu tenho que largar a minha santinha. Mas isso não larga nada. Não precisa largar? Eu falei: claro que não. Mas assim eu fico com a santinha e fico até a senhora tomar uma decisão. Eu vou oferecer o Espírito Santo, e quando a senhora se decidir, aí eu vou ficar com os dois. Não demorou 3 meses. Me trouxe uma caixa cheia de santo e falou: o senhor joga fora para mim? Eu falei: pô, joga você. Isso aí é teu, não é meu. É que eu não quero mais viver com isso. É desse jeito, irmão. Nós não viemos aqui para arrancar nada. Um rapaz dentro do carro comigo disse para mim: eu não vou para a igreja porque eu ainda fumo e bebo. Eu perguntei para ele: tu ainda mente? Ele falou: eu minto. Eu falei: então para de mentir. Porque parar de fumar e de beber é para mostrar para mim, mas parar de mentir é para mostrar para o Senhor que tu está mudando de dentro para fora. Toda mudança real é de dentro para fora. Vem queimar em mim, de dentro para fora, até me consumir. Comigo. De dentro para fora, vem queimar em mim, de dentro para fora, até me consumir. Aleluia! Você lembra de um dia de manhã? Eu gosto de passar as passagens, irmão, porque Deus começa a falar comigo. Ele diz assim: fala da figueira. Você lembra um dia de manhã que Jesus saiu e falou assim: tenho fome. Jesus com fome. Aí ele viu uma figueira cheia de folhas e foi ver se nela, por acaso, encontrava alguma coisa para comer, porque não era tempo de figos. Jesus vai procurar em você fruto até quando não é tempo. Mas não é hora assim de mostrar que eu fui caridoso com alguém. Não faz mal, ele quer ver o teu coração, ele quer saber se tem fruto. Se por acaso aparecer alguém com necessidade, você é caridoso? Jesus, ele quer conhecer teu coração. Aí Jesus vai e diz que revirando as folhas deixa eu fazer uma conjectura aqui. Aí Jesus vai revirando os vestidos, os saiões e os cabelos compridos, as gravatas, os ternos e os paletós. Não encontrou nada a não ser folha. Irmão, quando tem muita folha, tem pouco fruto. Quando tem muita folha, é porque não tem nada para alimentar. E Jesus, olhando para aquela figueira, falou: nunca mais ninguém coma de ti. Jesus não falou que ela não poderia dar fruto. Ele falou: nunca mais alguém se alimente do fruto que tu vai dar, porque o fruto que tu vai dar só no teu tempo, segundo a tua vontade. E eu quero que você dê fruto em tempo e fora de tempo. Eu não quero que você dê fruto só quando você está na igreja. Agora você é crente. Oh, graças a Deus. Meu Deus, eu tenho medo de crente, irmão. Você também tem? O crente, ele se esconde atrás da Bíblia. Você também tem medo?
Pensa numa gente ruim. Aleluia. Eu gosto de filho. Que os filhos fazem exatamente o que o pai quer. Jesus está procurando isso. Continua comigo, nós estamos no texto. Ninguém fechou a Bíblia não, né? Nunca fecha a Bíblia, irmão. Na igreja nunca fecha a Bíblia. Diz assim, ó. Ele diz: se eu enviar a peste entre o meu povo. Agora ele dá o antídoto. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Qual é o nome? Como é que eu vou me chamar pelo nome de Deus? Como é que eu vou me chamar pelo nome de Deus? Pai. Ele é o meu Pai. Então eu sou o seu filho. Eu me chamo pelo nome de Deus? Sim, porque o nome de Deus não é Deus. Deus, há muitos deuses entre as nações. Deixa eu falar uma coisa para quem não conhece isso ainda, porque muita gente já ouviu isso de mim. De mim não, de Deus. Quando o Senhor Jesus estava na cruz, houve um momento ímpar em que a lei e a graça se encontraram novamente. A regra e o relacionamento. Irmão, nós estamos fazendo a documentação extra aqui, que nós estamos precisando de um documento. E nessa documentação partiu um momento em que diz assim: o regimento da igreja, o regimento interno. E me lembrei de um homem que um dia entrou na igreja e ele falou para mim assim: eu estou pensando em congregar com vocês, mas antes minha esposa diz que eu imito todo mundo, né? Foi mal, é meu jeitinho. Mas antes eu gostaria de ler o regimento interno da igreja para ver se eu estou de acordo com as regras da instituição. Falei: não tem problema, irmão. Tu quer ler o regimento interno da igreja agora ou no final do culto? Ele falou: poderia ser agora, porque daí eu já vou me ambientando. Eu falei: não, é que se tu quiser ler agora não vai dar, porque eu vou usar o regimento interno da igreja para pregar. Porque se tu não consegue cumprir, eu disse para ele, as 622 leis que tem aqui, e tu quer criar mais alguma além do que tem aqui, então tu não precisa de regimento, tu só precisa cumprir a Bíblia, a palavra de Deus. Chega de regimento interno, querido. Aí ele pegou e deu uma rajada de língua, mas não ficou no culto. Ele foi embora. Eu fiquei um pouco triste por ele ter ido embora, mas eu não podia perder a oportunidade de dizer uma coisa para ele. Nós não precisamos de regimento interno. Quem rege a nossa vida é a lei do Senhor, e ela está aqui na Bíblia. Eu não podia perder a oportunidade de dizer para ele que eu não preciso de carta de recomendação, porque quando ele entrou ele quis me dar a carta de recomendação que veio do pastor dele. Eu gostaria de lhe dar a minha carta de recomendação. Nós somos a carta viva, não escrita em tábuas de pedra, mas nos corações dos homens. Significa que aquilo que eu faço grita muito mais alto do que aquilo que eu digo. Não adianta alguém querer escrever a meu respeito, porque o Senhor já escreveu todos os dias da minha vida antes que nenhum deles ainda houvesse. Aleluia! Então, agora é pelo meu condigno proceder, é pela maneira como eu procedo. Todo mundo tem que ver em mim que eu sigo a lei de Deus. Aleluia! Tiramos o relacionamento. Jesus estava na cruz, e as duas últimas frases do Senhor me mostraram o seu relacionamento com seu Pai. Quando ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me abandonasse? Deus realmente, na pessoa de Deus, realmente havia virado as costas para Jesus, porque ele estava com todos os pecados da humanidade encravados nele. E não havia como Deus pactuar, porque Deus não pactua com o pecado. Eu vou falar de novo: Deus não compactua com o pecado. Onde há pecado, o Senhor vira as costas. Aleluia! Não, mas Deus me compreende nada. Não está na Bíblia. Ele vira as costas. Então, naquele momento, Jesus estava deixando a pessoa de Deus, a divindade, a regra, as tábuas da lei, o fazer por regra, porque se não fizer é açoitado. Mas a próxima frase de Jesus foi: Pai, nas tuas mãos
eu entrego o meu espírito. A pessoa de Deus havia ido embora, mas entrou a pessoa do Pai. Agora não mais por regra, mas por relacionamento. Porque eu amo, porque eu quero, porque eu vou obedecer, porque Ele é meu Pai, porque eu sou seu filho, porque eu tenho o nome dEle, porque eu carrego o nome dEle. Eu vou honrá-lo quando eu estiver na igreja, quando eu estiver na rua, quando eu estiver no trabalho. Eu vou honrá-lo, eu vou honrá-lo, eu vou honrá-lo e eu vou honrá-lo, aleluia. Não somente obedecê-lo, eu vou honrá-lo com tudo que tenho, com tudo que posso. Então se alguém me afrontar, se alguém me magoar, eu vou tirar um tempo para pensar, eu vou me separar, eu vou guardar na minha mente, eu vou trazer para a oração, eu vou lembrar do slogan da minha igreja, da igreja que Deus deu a nós. O slogan é a salvação através do perdão. Então eu preciso perdoar. Senhor, me dá força, Senhor. Aliás, me dá graça, que se Tu me der força eu quebro tudo. Então me dá graça, Senhor. Aleluia. Quantas vezes, Senhor, me dá força, me dá força. Aí veio alguém me ensinou isso faz tempos. Não, diz assim: Senhor, me dá graça, que se der força tu quebra tudo. É verdade, dá graça, me ajuda. E eu vou voltar atrás. Eu vou fazer o que é condigno para um filho, aquilo que um filho faz. Aleluia. Eu não preciso vingar o meu pai. Tem homens de Deus que ainda estão no altar achando que precisam vingar Jesus Cristo, porque mataram o meu Senhor. Ei, sai fora. Ele deu a vida. Você não precisa vingar o Senhor, você precisa adorá-lo, porque Ele deu a vida na cruz por causa de você. Aleluia. Só por tua causa. Só por tua causa. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Você sabe por que muita gente não aceita Jesus, não vem para frente? Porque ainda não adquiriu humildade. Faz uma visita lá na nossa igreja. Aí a pessoa vem, faz uma visita na igreja. Ela está ali sentada ouvindo. Ela diz assim: bacana, forte. Aí quando chega no fim, diz: quem gostaria de aceitar Jesus, entregar sua vida para Jesus? Ah, hoje não. Mudar de religião, vovó vai ficar tão triste se eu mudar de religião. Mamãe vai brigar comigo, papai vai me escorraçar de casa. O problema é que você tem uma religião. Não, você não tem mais. Mas eu estou falando com milhares de pessoas aqui. O problema é quando alguém ainda tem uma religião. Aí não dá para trocar de religião. Mas eu não tenho mais uma religião. Porque religião é regra, é religar o homem a Deus. Eu não preciso ser religado a Ele, porque eu nunca me afastei dele. Aleluia. Eu estou coladinho nele. Então eu não preciso de religião, eu não preciso de regra. Eu preciso de beijo, eu preciso de cheiro. Eu preciso pegar na meia dele, eu preciso tocar no manto dele, eu preciso chamar ele de Abba. Eu preciso de intimidade. Aleluia. É disso que ele fala. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, oratória, conversa comigo, fala comigo e me buscar. Irmão, eu quero que Deus venha, mas eu não busco. Deus não é automático. Ele não fica procurando alguém. Eu quero descer, vamos ver quem é que quer. Ali eu vou descer. Não. Ele é uma divindade, Ele está assentado no seu trono. Você lembra de Estevão quando ele disse assim: eis que vejo o Senhor que se levantou do seu trono e uma porta aberta no céu. Estevão viu quando Deus olhou, Jesus sentado no trono, olhou e disse: Estevão vai dar a sua vida por mim e pelo Evangelho. Jesus se levantou. Irmão, isso é a maior honra que um homem pode receber. Jesus se levantar por causa dele. Aleluia. Você consegue imaginar? Jesus Cristo se levantando do trono e dizendo: Ele vai fazer a minha vontade. Jesus Cristo, sabe aquele jurado quando o cara canta bem? The Voice Brasil. Quem já assistiu? Quando canta bem, ele fala: não é pecado, irmão, pode assistir, fica tranquilo. Música é bom. Aleluia. E aí o jurado levanta assim, já levanta e já começa a aplaudir assim. Demais. É Jesus levantando do trono e dizendo: vai morrer pela obra. Esse é meu filho. Para ele eu tiro o chapéu. Vamos terminar? Olha só. E se humilhar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Conversão é mudança de direção. Eu não quero mais ser assim.
Sabe, uma pessoa que diz para si mesma: eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais ser assim. Eu sempre me esqueço do nome do pai da Adri. Seu Roberto. Seu Roberto um dia falou: eu não quero mais ser assim. O Senhor tomou uma decisão. O que curou o Senhor foi a sua fé. O que mudou a sua vida foi a sua fé. Foi quando o Senhor disse: eu não quero mais ser assim. A gente diz que foi Jesus. Sim, mas eu preciso tomar a atitude. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Eu preciso chegar primeiro e dizer: eu não quero mais ser assim. Eu tomei a minha decisão. Eu não quero mais ser assim. Me ajuda? Ele vai olhar para ti e vai dizer: agora deixa, agora o resto é comigo. Agora o resto é comigo, agora o resto eu faço. O resto eu completo. Eu só precisava da tua decisão. Decida. Somente decida. Se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então, e somente dessa forma, e somente dessa maneira, eu ouvirei dos céus, descerei. Você consegue imaginar isso? Descerei e sararei a sua terra, aleluia, porque do pó vieste, ao pó retornarás. Ele vai tocar na tua carne, aleluia, vai mudar a tua vida, a tua realidade, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, vamos adorar, mais alto é para o Senhor, isso.